Gigante do sul do mundo, celeiro das nações, país sem o qual o resto do mundo passa fome. Estamos falando de quem? Da nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil! Meus amigos, muito bem-vindo. O nosso vídeo de hoje é falando exatamente sobre isso, sobre o Brasil, especificamente sobre o avanço da esquerda na América Latina. Região aí que está inserida o nosso país e que é muito importante para todos nós. Estamos aqui o mapa do nosso querido Brasil. Aí amarelinho, como tem que ser. Está inserido aí na América do Sul. O mapa aqui é da América do Sul. E nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre o perigo que essa nação está correndo. Talvez você não tenha atentado para isso, mas a nossa nação está correndo sério perigo. Contextualizando aqui no mapa, o Brasil, ele está, como eu já disse, na América do Sul, conforme aqui, o mapa que está na tela. O mapa mundo, mapa do mundo, só para situar aqui em situação de continente. Estamos vendo aqui a América Central. Está entre a América do Norte, que é composta pelo Canadá, Estados Unidos e México, e entre a América do Sul, que é composta aqui pelos países vizinhos aqui do nosso querido Brasil. E a América Central é essa que está de verde aí. A América Central, ela tem 7 países e contém mais de 13 ilhas no Mar do Caribe, totalizando aí 20 países. O tema do nosso vídeo é o avanço da esquerda na América Latina. E qual é a diferença entre América Latina, América Central, América do Sul, como é que é isso? Bom, só para situar a gente aqui rapidinho, o que nós estamos vendo aqui de verde é a América Central. A América Latina, ela compreende toda a América do Sul, toda a América Central e mais um país da América do Norte, que é o México. Por quê? Porque chama-se América Latina os países que têm a chamada língua romântica, que é essa língua meio castelhana, né, que a gente fala. A língua meio parecida com a nossa, que dá pra gente entender. Se você subir lá para os Estados Unidos, lá você não vai conseguir entender, não vai ver nenhuma semelhança do português com o inglês. Não, raríssimas exceções, algumas palavras. Mas no mais é aqui, do México para baixo aqui, descendo do México, América Central, e entrando aqui na América do Sul e no nosso querido Brasil. Falando o nosso lindíssimo português aqui, o nosso Brasil, né? Falando especificamente da América do Sul, são os nossos vizinhos aqui do nosso país, do nosso Brasil. A América do Sul, ela tem 13 países. Veja que karma que nós temos com o número 13. Lá na América Central, são 7 países com 13 ilhas. E aqui na América do Sul nós temos 13 países. Será uma má sorte? Será o maledito? Porque o benedito não é, né? Deve ser o maledito. Mas aí a gente tira aqui a Guiana Francesa, que ela é da França mesmo, então fica 12, pronto. Acabou o problema. Na América do Sul, nós temos aqui, de volta ao mapa, só para nossa visualização, nós temos lá em cima de rosa, bem no cantinho ali perto, próximo à ilha de Marajó. A Guiana Francesa, que como eu já disse faz parte da França, é uma extensão do país francês aqui, uma extensão da França aqui na nossa região, na América do Sul. Aí ali de rosa, acho que é rosa, vermelha, alguma coisa assim, tem o Suriname, depois tem a Guiana, aí ali, creio que é de rosa agora a Venezuela, mais meio amarelo queimado ali a Colômbia, aí vai descendo ali o Equador, aqui o Peru, vamos falar sobre ele, Bolívia, mais embaixo aqui grande, a Argentina, e nessa lateralzinha aqui, de norte a sul, temos o comprido país do Chile, né? Bem longo. Então essa é a configuração no mapa, configuração geográfica da nossa América do Sul. Olha a expressão do nosso presidente. O Poder 360 disse:
avanço da esquerda na América do Sul preocupa. Essa expressão dele que está realmente muito preocupado, e não é para menos. Nós vamos mostrar no decorrer desse vídeo, de alguns vídeos que iremos fazer, o perigo que nós estamos correndo, que a América Latina está correndo, que a América do Sul está correndo, a América Central e o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro citou a polarização na política e citou países como Colômbia, Argentina e Venezuela. Esses países, como mostramos ali no mapa, fazem parte da América do Sul. Descendo aqui para o corpo da reportagem, uma reportagem do dia 26 de junho de 2022, ela não é uma reportagem, não é uma matéria tão nova, mas é uma matéria que tem um conteúdo interessante para a gente analisar, para mim trazer aqui para vocês. Escrita por Mariana Albert, acho que é assim que se escreve, que se pronuncia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 26 de junho, que a vitória de governos de esquerda em outros países da América do Sul deve ser objeto de preocupação no Brasil. Veja bem, o presidente da República Federativa do Brasil, um homem que tem conhecimento de causa, ele é um militar, atuou muitos anos no Exército, conhece tudo sobre guerrilha, sobre comunismo, tudo não, porque tudo é muito exagero, mas conhece muito sobre essas coisas, e ele demonstra a preocupação dele sobre o avanço da esquerda na América do Sul. Seguindo, o mandatário, no entanto, diz não considerar que o cenário seja ruim para as eleições presidenciais brasileiras, marcada para outubro. Como se trata de um estadista, ele não está preocupado com as eleições. Até porque você, olhando com um olhar crítico, um olhar inteligente, considerando tudo que nós vamos mostrar nesse vídeo, se o brasileiro, se nós tomarmos consciência do que significa o avanço da esquerda na América do Sul, o presidente Bolsonaro seria reeleito em primeiro turno com uma quantidade muito grande de votos. Por quê? Porque o brasileiro saberia o que significa a esquerda, o que significa as dores do comunismo. Está escrito aqui, com o avanço da esquerda, crescem o autoritarismo e a miséria na América Latina. Veja por que eu disse que o Bolsonaro, em um país mais crítico, teria razão em falar que o avanço da esquerda não preocupa a reeleição do presidente, porque o avanço da esquerda traz miséria. E o povo, sabendo disso, não votaria na esquerda, porque ninguém quer miséria, ninguém é louco, né? Os riscos da ascensão da esquerda na América Latina. Vejamos aqui que as notícias são preocupantes. Fala dos riscos da esquerda, do avanço da esquerda na América Latina. Trazendo esse apanhado geral sobre o avanço da esquerda na América Latina, eu quero pontuar aqui agora, trazer para vocês separado o avanço da esquerda em cada país da América Latina. Vou concentrar mais na América do Sul, como já falamos, a América do Sul e aqui mais embaixo. A América Latina compreende até o México. Então nós vamos começar ali da América Central, falando primeiro sobre a Nicarágua. Bom, falando da Nicarágua, o governo da Nicarágua é o Daniel Ortega, que está mais para Daniel Ortiga, né? Esse homem já está há 15 anos no poder, no seu 4º mandato. E nós vamos analisar aqui um pouco do seu regime de governo, o que ele tem feito ali naquele lugar. Olha aí, uma matéria do Estadão. Sob o comando de Daniel Ortega, Nicarágua mergulha no totalitarismo. Com a escalada autoritária, regime liderado por ex-guerrilheiro, que está há 15 anos no poder, é comparado à ditadura
de Anastácio Somoza, que ele ajudou a derrubar em 1979. O cara, com certeza, ele derrubou o seu antecessor, um dos seus antecessores do poder, prometendo fazer diferente, claro. Se ele derrubou, porque não estava satisfeito com o regime que ele estava adotando. E quando se achou no lugar do cara, começou a fazer a mesma coisa. Veja como são os ditadores. A Gazeta do Povo diz: a ditadura da Nicarágua expulsou a embaixadora da União Europeia no país, a alemã Bettina Muscheides, deve ser esse o nome, depois que o bloco pediu o fim da perseguição à Igreja Católica, à imprensa e a opositores no país centro-americano. Veja que a embaixadora da União Europeia foi reclamar da perseguição que o ditador Daniel Ortega estava impingindo às igrejas, à imprensa e aos seus opositores. E ele, cai fora daqui, quem manda nessa birosca sou eu. Foi mais ou menos assim que ele agiu e mandou a embaixadora embora. Aqui o G1 diz assim, matéria de 25/8. Nicarágua, as ações do governo Ortega contra a Igreja Católica no país. As emissoras católicas no país centro-americano também estão sendo fechadas, enquanto alguns apontam que há indiferença do Papa e do Vaticano sobre a questão. O ditador da Nicarágua está mandando as igrejas embora, está perseguindo todo mundo. Parece que sobrou até para o Papa aqui, que o Papa não está dando muita bola para o que está acontecendo lá na Nicarágua, não. Será que o Papa é de esquerda também? As relações entre o governo de Daniel Ortega e a cúpula da Igreja Católica na Nicarágua vivem um momento delicado. Que momento delicado? O último capítulo foi a prisão na sexta-feira passada, no dia 19. Isso no dia 19/8, né? Então já tem uns meses para trás, nós estamos no mês 10, então tem 2 meses atrás. O último capítulo foi a prisão, na sexta-feira passada, 19, do bispo Rolando Álvares, a última voz abertamente crítica ao governo do país centro-americano, o que atualmente está em prisão domiciliar. Veja o que diz a matéria. O último capítulo foi a prisão na sexta-feira passada do bispo Rolando Álvares, a última voz. Ou seja, era o último que restava, o único que restava, que ele mandou prender o cara. Mandou prender, botou em prisão domiciliar. Veja como é o regime de esquerda. O regime de esquerda, ele tira a sua liberdade. Ele fecha as igrejas, ele fecha os meios de comunicação, ele restringe os meios de comunicação. Vamos continuar. Matéria da CNN, no dia 22/9 do mês passado. O governo autoritário de Daniel Ortega tira CNN do ar na Nicarágua. O que eu falei? Ele fecha, manda embora, fecha os meios de comunicação. Tudo aquilo que não fala exatamente o que ele quer, ele Até agora, o governo nicaragüense não comentou por que derrubou o sinal da CNN em espanhol no país. Veja o seguinte. Até agora, o governo da Nicarágua não comentou. Veja que ele nem avisou que ia tirar. Foi sem aviso, sem nada, chegou lá, fechou, acabou. E nem deu explicação. E nem explicou depois. E acabou-se. Aqui é o que manda e pronto. Tem que dar explicação para ninguém, não. Veja o corpo da matéria. O governo da Nicarágua retirou o canal da CNN em espanhol do ar a partir das 1h07 desta quinta-feira. Horário nosso aqui, 1h07. No horário de Brasília. 22h07,
de quarta-feira, no horário local da Nicarágua, ou seja, lá era 10 horas da noite, 22, 10 horas da noite, 10 e 7. A Nicarágua vive sob o governo autoritário de Daniel Ortega, que eu disse lá no começo, que está em seu quarto mandato consecutivo e já recebeu apoio de partidos de esquerda brasileiros como o PT e o PCdoB. Aqui chega num ponto importante, porque lá no começo, quando você começou a assistir o vídeo, você pode ter pensado, mas o que tem a ver? O que tem a ver esquerda brasileira com Nicarágua? Tá vendo aqui? Tudo está interligado, meu amigo, é um sistema. O sistema ele não é só o brasileiro, é um sistema. Sistema talvez mundial. Talvez não, um sistema mundial. E aqui nós somos apenas uma pecinha no xadrez, que estamos lutando bravamente, aguerridamente, para não sermos tomados, abduzidos pela esquerda. Continuando aqui, ó. Vou repetir o ponto aqui que é importante. A Nicarágua vive sob o governo autoritário de Daniel Ortega, que está em seu quarto mandato consecutivo e já recebeu apoio de partidos de esquerdas brasileiros, como o PT e o PCdoB. Lembra do Munhá? Pois é, ele está apoiando o ditador da Nicarágua. Aliás, as ditaduras se comunicam, né? Até agora, o governo da Nicarágua não comentou por que removeu o sinal da CNN em espanhol no país. Como eu já disse, ele não avisou que ia, segundo a reportagem, ele não avisou que ia fechar, chegou e fechou, não deu explicação por que fechou, e até agora ele ainda não explicou, pelo menos até o dia da matéria aqui, ainda não tinha explicado. Olha o final. A CNN tentou contatar o governo e as operadoras de cabo, que transmitem o sinal da CNN em espanhol, mas não obtiveram resposta. Veja que ele fechou sem avisar que ia fechar. Depois que fechou, ele não explicou, não deu explicação por que tinha fechado, e mesmo a CNN indo pedir explicação, ele não deu resposta. Não deu sinal de vida. Não tá nem aí. Ditador é ditador. Brasileiros e brasileiras. Agora eu faço igual o Sarney. Brasileiros e brasileiras. Preste atenção no momento em que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento crucial. Veja os exemplos dos países que estão vivendo sob o domínio da esquerda em nossa volta. Preste atenção no continuar, no caminhar desse vídeo. O antagonista diz, essa matéria aqui já é mais nova, é do mês passado, dia 15/8/22. O amigo de Lula está fechando igrejas. Veja, não sou só eu que diz, mas a imprensa diz, o amigo de Lula está fechando igrejas. E eles se comunicam, eles têm a mesma filosofia de governo, eles têm o mesmo sistema, a mesma ideia de como governar. Eles são todos ditadores de esquerda. Veja aqui o que diz. Na Nicarágua, Daniel Ortega fechou congregações e rádios católicas e expulsou missionárias e manteve bispo em cárcere privado. Cidadãos são impedidos de ir à missa. Quando a gente fala da importância dessas eleições para o Brasil, às vezes as pessoas ficam chateadas ou não querem dar a devida importância para esse momento. É muito importante esse momento, minha gente. Olha aqui, continuando. O PT garante que Lula é cristão, entre aspas, e nunca vai fechar igrejas, mas até agora o presidenciável calou-se vergonhosamente sobre o arbítrio praticado contra os católicos na Nicarágua. Lula não disse nada, ficou caladinho. E como dizem, quem cala consente, né? Por parte do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. O cerco à igreja
o cerco à igreja nicaragüense vem desde 2018. Veja que é uma perseguição antiga, quando paróquias foram usadas para abrigar manifestantes contrários ao regime. O pessoal estava correndo na rua desesperado, entraram na igreja. Claro, a igreja também tem um papel social. Abrigou os caras ali dentro. Mas a situação se deteriorou nas últimas semanas com a invasão de templos por força de segurança, que também fecharam congregações e rádios católicas. Veja bem, acompanhe comigo aqui. A igreja abrigou as pessoas que estavam com medo do regime. Claro, as pessoas procuram socorro e vão para a igreja. O que a igreja faz? Abre as portas e recebe as pessoas. Não pode ser diferente. A igreja faz isso. O cara não se contentou em só ir lá pegar as pessoas e prender, não. A situação se deteriorou a tal ponto que o governo foi lá e fechou a igreja. Não só fechou a igreja, como também foram fechadas congregações, todas as congregações da igreja. Não foi só um templo específico, foi todos. E também as rádios da igreja que a igreja usava ali para pregar a sua mensagem. Agora, recentemente, no dia 13 de outubro, a Folha de São Paulo divulga no seu Twitter o seguinte: América Latina, Nicarágua aprova lei para a ditadura controlar setor audiovisual. O que eu venho dizendo? A ditadura, ela cerceia, ela corta, ela destrói tudo aquilo que é contra ela. É um regime ditatorial, é só ele que manda e pronto. Se tiver alguém ali que está contestando alguma coisa, ele corta. Nicarágua aprova lei para controlar setor audiovisual. Toda produção no país deverá passar por regulamentação, vai ser regulamentada. Regulamentação da ditadura de Daniel Ortega, que está no país ininterruptamente desde 2007. Quer ver a diferença? O cara, ele vai fechar todo tipo de produção de mídia no país. Lá, esse meu vídeo que eu estou fazendo aqui seria passado pelo crivo da ditadura dele. Olha a diferença. O que é um presidente? Presidente democrático. Não queremos isso no Brasil. E não sou só eu que digo. Quem diz mais? Bolsonaro, após Nicarágua cortar sinal da CNN. Em evento em Minas Gerais, o presidente disse que Daniel Ortega é amigo de Lula e mentiu. O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta sexta-feira, 23, a decisão do governo de Daniel Ortega que suspendeu o sinal da CNN da Nicarágua. Em evento em Divinópolis, Minas Gerais, Bolsonaro afirmou que Ortega é amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e disse que o Brasil não pode seguir o mesmo caminho. O que acabou de acontecer com o sinal da CNN na Nicarágua? Foi cortado pelo Ortega, amigo de Lula. Nós não queremos isso e não faremos isso no nosso Brasil, diz Bolsonaro. Porque nós respeitamos também a liberdade de imprensa, de que muitas vezes tem exagerado e feito calúnias ao meu respeito, disse o presidente. Veja a diferença entre um governo democrático e um ditador. O presidente Bolsonaro está dizendo que mesmo a imprensa tendo o atingido, exagerado com ele, dito algumas mentiras, tentado a todo custo
lhe derrubar do poder, mesmo assim, ele garante a essa imprensa que faça isso. Ele garante que a imprensa tenha o direito à liberdade de o atacar. É isso que ele está dizendo. Mesmo ele sendo atacado, ele vai fazer todo o possível, vai garantir que a imprensa tenha liberdade. Bom, nós vimos aqui a situação da Nicarágua. Como a esquerda que governa aquele país está fazendo com a população. Só que nós temos notícia aqui, só o que chega para nós. Já perseguiu igrejas, prendeu padres, expulsou freiras, a imprensa, a embaixadora foi reclamar, ele mandou ela embora. Agora já foi aprovada uma lei para restringir, para regulamentar os meios de comunicação naquele país. Tudo isso está sendo pregado e não está mentindo não. Ele não está mentindo não, ele está ameaçando as igrejas. O governo do PT está ameaçando igrejas. O governo do PT está falando a todo momento que vai restringir, que vai regulamentar a imprensa. E mais uma série de barbaridades. Então eu quero pedir a sua atenção para esse detalhe, para essa situação, que não é um detalhe, né? É uma situação muito grave que nós estamos prestes a enfrentar, a suportar, a passar, caso nós digitemos o número errado nas urnas. É muito simples. Nunca foi tão fácil escolher. Bem, falamos da Nicarágua, que é um país que, como vimos, está lá na América Central. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos descer mais aqui para a América do Sul. Vamos começar lá em cima, falando sobre a Venezuela, e vamos passar pela Colômbia, vamos passar pelo Peru, vamos passar pela China e vamos passar pelo Chile. Vamos fazer vídeo sobre todos esses países que também foram cooptados, dominados pela esquerda. Então, nos aguarde, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.